queria chegar até esse pedaço dessa música, que é Língua, do Caetano Veloso, onde ele fala essa frase que vai ser mote para uma discussão nossa de hoje: se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. E a gente vai falar sobre isso, porque não é possível que o Caetano tenha errado, né, gente? Caetano é o maior gênio do Brasil, mas também não é possível que ele esteja achando que só é possível filosofar em alemão. Então nós vamos tentar entender o que está acontecendo com essa frase. A nossa aula de hoje é uma aula sobre, especificamente, como ler filosofia, e antes a gente vai falar um pouco sobre o que é filosofia e com o que é que a filosofia trabalha. Bom, antes de tudo isso, antes da gente começar a aula, eu queria só continuar, pegar um gancho naquela nossa aula do módulo 1. Todo mundo aqui fez o módulo 1, não fez? Aquela última aula, aula 4, onde a gente falou um pouquinho sobre a etiqueta da academia. Vocês lembram disso? Então, nós aprendemos como escrever um e-mail, como se endereçar a um professor e tudo mais. Tinha um podcast meio engraçado, né? Não chamar seu professor de pro, né? Porque você não está mais no ensino fundamental, etc. Ainda que eu tenha um aluno do doutorado que adora me chamar de pro, mas eu acho que é para ele relembrar os tempos da infância, né? Então é bonitinho, a gente até entende isso. Mas então, a gente falou bastante sobre essa etiqueta da academia na escrita, que era o tema do módulo 1. Agora, existe também a etiqueta da academia na sala de aula. E essas são coisas que a gente vai entendendo ao longo da vida universitária. Eu sou muito grata aos professores que me ensinaram isso ao longo da minha vivência universitária, né? Então, eu lembro muito bem, uma vez que eu ficava muito incomodada quando eu não entendia alguma coisa, eu levantava a mão e uma professora falou para mim: escuta, você não vai entender tudo agora, calma. E eu falei: não é para entender tudo agora? Não, não é. Falei: tá bom. Né? Ou numa aula de filosofia, eu vinha das artes, entrei numa aula de filosofia no doutorado, e aí eu me achava muito espertinha, fazia muitas conexões com coisas, e a professora queria ler um parágrafo de um texto do Nietzsche. A aula era aquele parágrafo só. E eu queria fazer conexão com artistas plásticos e obras de arte, e aí ela olhou para mim e falou assim: você tem boas sacadas, mas não é isso que estamos fazendo aqui. Falta-lhe estudo. E eu ouvi isso e foi muito bom para mim. Foi o primeiro artigo que eu publiquei numa revista muito prestigiosa de filosofia. Foi no curso dessa professora, a professora Scarlett Martin, da USP. Basicamente, o que ela falou para mim? Fica quieta. Né? Ouve o que eu tenho para te ensinar. Então, esses foram momentos que me constituíram como aluna e que eu estou contando casos aqui para a gente continuar aquela conversa dos e-mails, como escrever e-mail para um professor, como assistir uma aula. Pode ser de ciências sociais, pode ser de matemática, pode ser de filosofia ainda mais exige essa contenção, porque você não vai entender tudo mesmo, esqueça. Né? Você vai anotar no seu caderno e vai chegar uma bela hora em que o professor vai falar: alguma dúvida? E aí você vai expor suas dúvidas. Né? Hoje, esse tipo de etiqueta da sala de aula está muito mudada, né? Porque a gente está nas redes sociais, vendo lives, faz 2 anos, aquele monte de coraçãozinho que sobe, né? Então tem lá a pessoa falando e fica todo mundo mandando mensagens de amor, queridos, que bom estar aqui, que bom estar aqui. E eu fico me perguntando, mas estão ouvindo o que o palestrante está falando? É possível ouvir o que esse palestrante está falando e ao mesmo tempo ficar subindo o coraçãozinho desse jeito na tela? Eu que não consigo, porque eu não sou dessa geração, o que está acontecendo, né?
E aí eu cheguei à conclusão que não, que as pessoas ficam ansiosas porque é muito difícil se concentrar em uma coisa, principalmente para quem vive nas redes sociais, onde tudo é muito rápido, é difícil se concentrar, né? O exercício da contenção é muito difícil. E aí, então, o que as pessoas fazem? Começam a colocar coraçõezinhos e comentários, etc., né? E aí fica uma conversa paralela que distrai. Algumas aulas, talvez você consiga assistir com uma conversa paralela, como antigamente, né, na sala de aula presencial, que a professora falava, gente, chega de conversa paralela. Em geral, você estava falando do futebol, você estava falando da festa que teve. E hoje em dia a gente tem o problema do chat. Ocorrem 1000 discussões interessantes, mas em paralelo. E eu fico me perguntando, será que dá para fazer duas coisas? Ups, até vou. Ao mesmo tempo? Dá para ouvir o que o professor está falando no online e acontecer tudo isso no chat? Então, tem vários estilos de aula. Existem aulas em que os professores querem que todo mundo fale. O professor quase não fala. Ótimo. Essa aula é muito gostosa, é muito legal. Algumas outras aulas são expositivas. E aí exige uma musculatura que a gente vem perdendo. Qual que é a musculatura? Ouvir o outro, segurar suas questões, fazer com que suas questões sejam motivadores para a escuta. Que bom que eu não entendi alguma coisa, porque agora eu vou ficar ligada no que essa pessoa está falando para motivar a minha escuta. Então, a aula de hoje, eu vou começar a apresentar um tema que eu tentei fazer o mais leve possível, mas ler filosofia nunca é leve, né? Assim como na semana passada a gente leu um texto que era filosofia, era um texto sobre filosofia da história, quase. Um texto duro, difícil. Vamos segurar essa musculatura da resistência, né? E aos poucos vocês vão conseguir sentar numa aula de filosofia da linguagem. Vocês vão poder sentar numa aula de Wittgenstein e assistir essa aula. Mas isso é um exercício, é como fazer 500 abdominais. Você começa fazendo 50, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a aula. De tempos em tempos, eu vou perguntar se temos perguntas, se está tudo claro, se não está. Nessa hora, eu vou olhar o chat e vou ver o que está acontecendo no chat. E aí, nessa hora, aproveitem tudo aquilo que vocês anotaram aí do lado, ou no seu editor de texto, ou no seu caderno. Aí é a hora de colocar isso para todo mundo ouvir. E aí nós vamos todos discutir juntos, tá bom? Então vai ter essa hora. Essa vai ser uma aula em que eu e a Lígia vamos falar mais, né, Lígia? Porque somos as representantes da filosofia aqui no grupo. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. E lembrem-se dessa música do Caetano, que já já ela vai aparecer aqui para a gente. Vocês estão vendo minha tela já? Não? Sim? Agora sim. Agora sim, sim. Entrou. Então, tá bom. Demorou um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Lígia, fica à vontade para abrir o microfone e falar quando você quiser, tá? Tá legal, obrigada. E as pessoas, eu vou fazer pausas a cada 3 ou 4 slides e aí a gente vai conversar. Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai discutir peculiaridades da leitura de um texto em filosofia. Vocês todos vão fazer disciplinas de filosofia. Quem está no BCT faz bases epistemológicas da ciência
que é uma disciplina de filosofia. O que mais que vocês fazem? Vocês fazem, hoje em dia, pensamento crítico, talvez? Não sei. Talvez só bases epistemológicas da Só ciência. bases epistemológicas. Quem está no BCH faz bases epistemológicas da ciência moderna, que só o nome já exige uma análise estrutural, né, do nome da disciplina. Faz temas e problemas da filosofia, que é uma introdução à filosofia. Faz ética e justiça. E faz pensamento crítico. O que é pensamento crítico? A gente vai falar sobre pensamento crítico hoje aqui. Pensamento crítico, o nome faz com que pareça que a gente está falando sobre ser crítico com aquilo que a gente lê, não acreditar em fake news, mas não é isso. O programa da disciplina Pensamento Crítico é aprender a ler a lógica de um texto filosófico, como se lê a demonstração de um teorema, quase. É uma disciplina que é uma disciplina ministrada por pessoas que estudam lógica, podia ser ministrada por um matemático até, pensamento crítico. E vocês vão entender isso até o final da nossa aula de hoje. Então, a pergunta que abre nossa aula: o que é que um texto de filosofia tem de diferente de um texto de ciências sociais? Vamos ver um exemplo aqui e vamos ver se a gente adivinha se esse texto aqui é um texto de filosofia ou de ciências sociais. Eu vou ler junto com vocês. A relação entre subjetividade e visibilidade ganha novos contornos com as tecnologias comunicacionais contemporâneas. Tais tecnologias participam de uma transformação no modo como os indivíduos constituem a si mesmos e modulam sua identidade a partir da relação com o outro, mais especificamente com o olhar do outro. Bom, texto que fala da gente, fala de tecnologia, fala o quanto esse olhar do outro nos constitui e o olhar do outro em algum relacionamento com a tecnologia. Vamos seguir. De um lado, weblogs e webcams promovem novos formatos de exposição da vida íntima e privada. De outro, circuitos internos de TV, câmeras, chips, bancos de dados e programas computacionais de coleta e processamento de informação expõem as ações e comportamentos de inúmeros indivíduos a uma vigilância quase contínua. Agora entrou um outro elemento, o elemento da vigilância. Estando nessa tecnologia comunicacional, em que a visibilidade, o ver e ser visto é tão importante, a gente também fica à mercê da vigilância. Quem que está nos vigiando? Tanto o outro quanto as redes sociais, que estão de olho no nosso comportamento, e, que mais? As coletas de dados, né? Os algoritmos que coletam dados. Vamos seguir. Estes novos dispositivos dão continuidade a uma tendência inaugurada na modernidade: a incidência do foco de visibilidade sobre o indivíduo comum, aspecto decisivo na produção de subjetividades e identidades. Muito bom. Então, vocês viram como eu fui lendo esse texto e comentando? Eu fui lendo linearmente. E acredito que, apesar de ser um texto complexo, não é um texto super simples, eu acredito que vocês compreenderam sem nunca antes terem lido esse texto, certo? Vamos agora ler um outro texto que fala mais ou menos sobre o mesmo assunto. Vamos lá.
Hoje as imagens não são apenas cópias, mas também modelos. Procuramos refúgio nas imagens para nos tornarmos melhores, mais belos, mais vivos. Tal como a técnica, as imagens são de certo um motor da nossa evolução. Será possível que a evolução assente numa imaginação, que a imaginação seja um elemento essencial da evolução? O meio digital consuma essa inversão icônica que faz que as imagens pareçam mais vivas, mais belas, melhores do que na realidade, percebida esta última como deficiente. Citação: diante dos clientes de um café, alguém me disse justamente: veja como são cinzentos. Hoje em dia, as imagens são mais vivas do que as pessoas. Uma das marcas do nosso mundo talvez seja essa inversão. Vivemos segundo um imaginário generalizado. Olhemos para os Estados Unidos. Tudo neles se transforma em imagens. Não existem, não se produzem e não se consomem senão imagens. O tema é mais ou menos o mesmo, né? Estamos falando de tecnologias, estamos falando da relação entre pessoas e tecnologias. Só que vocês repararam que eu não consegui parar o texto e ir te dizendo o que ele está dizendo até aqui? Eu não consigo fazer uma narração linear desse texto. É muito diferente a forma como esse texto entra na gente, nos impacta. Esse texto nos impacta pelo ritmo das frases, pela secura das colocações, pelo encadeamento lógico das sentenças, mas não pela continuidade linear do que está escrito aqui, né? Então, mesmo tema, só que um é um texto de ciências sociais, da Fernanda Bruno, um texto que chama Máquinas de Ver, Modos de Ser, Visibilidade e Subjetividade nas Novas Tecnologias de Informação e de Comunicação. O outro é um excerto do filósofo coreano Byung-Chul Han, do livro No Enxame, Reflexões sobre o Digital. A gente vai aqui entender um pouco melhor a diferença entre essas duas formas de produzir conhecimento. Como é que as ciências sociais produzem conhecimento? E como é que a filosofia produz conhecimento? Eu vou falar da filosofia, não posso falar muito das ciências sociais. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a filosofia produz conhecimento maquinando conceitos. Um texto filosófico, ele não traz informações que a gente consiga ler, assimilar e reproduzir do jeito como eu li, assimilei e reproduzi para vocês as frases, as passagens do parágrafo da Fernanda Bruno, dessa socióloga. E por quê? Porque os textos de filosofia, eles são construídos a partir de conceitos. E esses conceitos, eles vão se articulando, se conectando não linearmente e geram, a partir disso, um pensamento novo. Algo que não poderíamos ter pensado antes. É assim que filosofia produz conhecimento. Filosofia produz conhecimento na medida em que mostra algo do mundo que sobre o qual nós não conseguíamos pensar antes. E isso a filosofia faz com essa articulação lógica de conceitos. Então, a filosofia, ela não usa dados, fatos, informações, para a partir daí
constituir conhecimento. Ela usa conceitos. O texto filosófico é uma maquinação de conceitos, é um processamento lógico de conceitos. O texto filosófico é quase uma matemática. Tá bom, tudo bem, mas o que é conceito? Né? Vocês devem estar falando. Entendi. Você está dizendo que a filosofia ela não lida com informações, com dados, com hipóteses, como um texto de ciências sociais, que tem uma hipótese, e aí vai coletar dados no mundo e vai construir uma argumentação para verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não. O texto filosófico não lida com a hipótese, com os dados, com os fatos, com a informação. Lida com conceitos. Por favor, me diga, então, o que é um conceito, né? Você deve estar pensando. Bom, isso é muito complicado. O que é um conceito é uma pergunta difícil. A gente passa anos do estudo em filosofia tentando explicar para a gente mesmo o que é um conceito. E o jeito que eu gosto de entender o que é um conceito filosófico, eu não estou falando aqui de um conceito de ciências sociais, eu não estou falando aqui de um conceito da física ou da química. Estou falando de um conceito na filosofia. Um conceito é uma palavra que quer dizer muita coisa. Por exemplo, o conceito de enxame do livro que vai ser a base do nosso exercício de hoje, o enxame é um conceito que o Byung-Chul Han desenvolveu. Só que para desenvolver esse conceito, ele escreveu um livro, que até que é bem curtinho, mas porque para entender esse livro, a gente tem que ler também os outros livros do Byung-Chul Han. Né? Então, o conceito, ele não é a palavra na linguagem gregária, na linguagem do dia a dia, na linguagem que todo mundo conhece. Enxame. Todo mundo sabe o que é um enxame. Eu já vi um enxame de abelhas, eu sei o que é um enxame. Mas o Byung-Chul Han não está falando do enxame de abelhas, ele está falando de um conceito que ele só tinha como criar, colocar no mundo, para que a gente pudesse pensar sobre o que está acontecendo, se ele escrevesse um livro que tem toda uma argumentação que está sintetizada nessa palavra enxame. Então, é como se o conceito fosse uma hiperpalavra, sabe? Hipertexto, um texto que tem vários níveis. O conceito é uma hiperpalavra. E graças a essa palavra, por exemplo, a palavra enxame, a gente consegue pensar sobre coisas que sem ela, sem o conceito, não pensaríamos. Então, é isso que faz o filósofo. Quando falam para um filósofo, mas o que você faz durante o dia? Você fica pensando? Não, todo mundo pensa. Você fica refletindo? Não, todo mundo reflete. O que você fica fazendo o dia inteiro? Eu fico tentando criar conceitos. E colocar esses conceitos em uso para pensar o que antes era impensável. Eu sei que vocês devem estar com 1000 dúvidas, mas olha o exercício da contenção, aguenta firme. Vai ficar mais claro isso. Vamos pedir para um filósofo, o Gilles Deleuze, o filósofo contemporâneo, nos falar o que é que o filósofo faz. Para o Deleuze, o conceito é aquilo com o qual o filósofo dá forma a uma ideia. O filósofo tem uma ideia, mas essa ideia está, podemos dizer assim, dentro dele.
e como ele vai colocar essa ideia no mundo de forma que a gente entenda. Ele vai fazer isso criando conceitos. Um músico, quando tem uma ideia, ele cria uma canção. Então, olha o que o Gilles Deleuze escreve numa palestra que ele fez em 1987 para um grupo de cineastas. A palestra está publicada e se chama O Ato de Criação. Inclusive tem no YouTube o próprio Deleuze falando com legendas em português, caso alguém tenha curiosidade. Ele fala o seguinte lá pelas tantas nessa palestra. Qual é o conteúdo da filosofia? Muito simples. A filosofia é uma disciplina tão criativa, tão inventiva, quanto qualquer outra disciplina. E ela consiste em criar ou inventar conceitos. E os conceitos não existem prontos e acabados numa espécie de céu em que aguardariam que a filosofia os apanhasse. Os conceitos, é preciso fabricá-los. É claro que os conceitos não se fabricam assim, num piscar de olhos. Nós não nos dizemos um belo dia, ei, vou criar, vou inventar um conceito. Assim como um pintor não diz, ei, vou pintar um quadro. Ou um cineasta também não diz, ei, hoje acordei, vou fazer um filme. Não, não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque é preciso que haja uma necessidade, tanto em filosofia quanto nas outras áreas. Do contrário, não há nada. Um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade. E essa necessidade, que é uma coisa bastante complexa, caso ela exista, faz com que um filósofo se proponha a inventar, a criar conceitos, a não se ocupar em refletir, mesmo sobre cinema. Né? Quem reflete sobre cinema, ele diz nessa palestra lá pelas tantas, é o cineasta. O filósofo não reflete sobre cinema. O filósofo inventa conceitos. E os cineastas, o que fazem? O cineasta não inventa conceito. Isso não é da alçada do cineasta. O cineasta inventa blocos de movimento e duração. Né? O filme são blocos de movimento e duração. Vamos repassar isso aqui? Como que acontece filosofia, então? O filósofo tem necessidade de criar conceitos. Por quê? Porque ele tem uma ideia. O que é ideia? Ideia nós vamos chamar aqui por esse nome. Ideia também é um conceito. E é um conceito que tem uma história linda, né? Tem um livro só sobre a história do conceito de ideia. Mas vamos ficar aqui com a seguinte ideia. Ideia é algo que está no Criador e que precisa ser passada para a matéria. Matéria, conceito é matéria? Sim, porque está escrito, a gente lê. O som que eu ouço também é do mundo material. Tem ondas aqui, fazendo com que a gente ouça esse som. Qual que é a diferença entre a ideia e o conceito? A ideia está no campo do inteligível. E está só na minha cabeça. Eu, então, passo a minha ideia, de alguma forma, para o campo do sensível, das coisas que eu consigo pegar, ver, cheirar, ouvir. Então, o filósofo vai passar a ideia que está dentro dele para a escrita através dos conceitos.
E os conceitos, então, isso é muito importante, não é uma coisa que você colhe na árvore ou pega no céu, não existe um céu com os conceitos ali, eles já estão prontos e você vai lá e pega. Não, não é assim. Você não descobre conceitos, você fabrica conceitos. Por isso que ele faz essa analogia com o cineasta. Assim como o cineasta tem uma ideia, e como é que ele faz para essa ideia ser perceptível pelas outras pessoas? Ele faz blocos de movimento e duração. O filósofo faz conceitos. E tudo isso a partir de uma necessidade. Tudo bem até aqui? Hora das perguntas. Quem tem comentários, quem tem perguntas, pode abrir o microfone. Vamos ver se a palavra circula entre várias pessoas, né? Tem bastante gente que eu nunca vi falando. Questões? Eu tenho uma questão. Lígia, quer complementar alguma coisa? Não, a Ingrid está pedindo para falar, acho que ela pode falar, né, Ingrid? Posso a Ingrid, falar? né, que pediu? Isso, pode? Isso mesmo. Depois eu falo. Eu fiquei na dúvida, assim, em relação à necessidade do filósofo. Essa necessidade do filósofo é algo que vem de dentro dele, ou é alguma coisa que ele busca dentro da sociedade, ao invés de ser dentro dele? Ele é dele mesmo, ou ele busca essa necessidade de fora? Uhum. Excelente pergunta, Ingrid, porque costumam dizer que a filosofia não é empírica, ou seja, ela não tem uma finalidade prática. Mas isso é muito contestável. Né? Todos os filósofos produziram seus conceitos e suas obras por uma necessidade que ele tinha a partir de algo que causava nele admiração. A palavra admiração é fundamental aqui. E é uma admiração que faz com que ele queira entender alguma coisa. Então, ou sobre a sociedade, ou sobre a existência, ou sobre o mundo, o fato de existir o mundo. Algo com o qual ele se admira, e ele até entra em um estado que Aristóteles chamava de melancólico. Por que melancólico? Porque ele sente que parece que é só ele que está sentindo aquela admiração e tendo aquela necessidade de conseguir pensar sobre aquilo. E aí, então, vem uma ideia, a ideia está dentro dele. Né? Olha que interessante, existe uma conexão lógica entre a necessidade e a ideia. Né? A necessidade causa uma ideia interior, que aí ele vai tentar materializar usando o conceito, fabricando conceitos. Ficou mais claro? Ficou, obrigada. Imagina. Quem mais? Teve uma hora que eu não estava ouvindo vocês, viu, gente? Desculpa. Se alguém falou e eu não ouvi, foi por isso. Mais alguém? Paulo, acho que eu podia falar rapidinho. Alguém falou? Pode falar, Acho que o Luiz tem uma pergunta. Não, rapidinho, gente. Eu acho, assim, na aula passada a gente viu o texto do Bruni, né? Ou na verdade 2 aulas atrás, e ele falava que, né, uma terceira etapa seria procurar os conceitos, né? Aí a Paula está falando da centralidade do conceito filosófico. Ali a gente estava lendo um texto sobre ciências sociais, né? Então é bom a gente... E, na verdade, assim, toda ciência vai trabalhar com conceito, né? O que é força na física newtoniana? O que é evolução, né? Para biologia, né? De Darwin, tal, né? Então,
todas as disciplinas trabalham com conceitos, mas o que a Paula está enfatizando aqui é que o conceito filosófico ele tem uma centralidade diferente. E é lógico que você vai ter linhas, assim, fronteiras, às vezes, meio bagunçadas, entendeu? Você tem um Bourdieu que vai lá e fala... Ele tem que criar conceitos filosóficos propriamente para fazer sociologia, por exemplo, né? Você tem alguém pensando física e que tem que né, lançar a mão de um conceito filosófico, mesmo que seja um trabalho de física. Você vai ter isso, mas muitas vezes um conceito na área de ciências, por conta desse componente empírico da ciência, ela quer saber se o mundo é daquele jeito que ela está dizendo que é, né? E ela tem que ter aquele componente de teste, né? Ou de alguma verificabilidade, algum nível de verificabilidade. E o conceito nas ciências está muitas vezes atrelado a isso, né? Eu identifiquei um aspecto na realidade, um fato, e aí eu crio um conceito para explicar. Porque se eu não sei dar nome para aquilo, então eu não conheço aquilo, né? Então tem um pouco a ver. O conceito filosófico, ele é diferente porque, veja, ele não está necessariamente ancorado nesses fatos. Ele ancora o texto, você entende? É uma centralidade distinta, assim. Então, eu como comecei minha carreira nas ciências sociais, eu sofri muito para entender isso na filosofia. Eu batia, e eu não conseguia entender, e aí eu tinha que escrever um texto, meu primeiro texto sobre Descartes, foi lá com 2 parágrafos sobre a vida do Descartes, aí voltou lá com o meu professor, assim, mas para que isso? O que me interessa? Eu quero saber o que ele disse, como ele disse, né, assim, como era o sistema dele, os conceitos que ele usava, enfim, então, eu só acho que só para marcar, porque a gente viu o conceito na aula passada, a ideia de conceito, e aí não é que ninguém usa conceito, usam, mas são papéis diferentes, né, e ajuda na leitura a gente saber a diferença. Tanto que o Deleuze, para resolver esse problema, nessa palestra, o ato de criação, ele diz que o cientista não cria conceitos, que o cientista cria funções. É muito interessante isso. Ele muda a palavra para poder diferenciar e mostrar que na filosofia tem essa centralidade que a Lígia estava falando, né? Mas como assim função? Porque função é aquilo que liga x com y, né? Vocês lembram? F de x igual a y? Então, o Deleuze entende que ciência é sempre algo que vai ligar um x a um y através de uma função. Olha que interessante isso. Mas esse é um problema para ele, né? As coisas em filosofia, gente, elas funcionam dentro de um sistema de um filósofo, né? Elas mudam para o outro filósofo, tudo muda. Então, como que o Deleuze resolve essa questão de que todas as ciências chamam de conceito também, né? Ele resolve desse jeito, guardando a palavra conceito para a filosofia e dizendo que as ciências produzem funções. Mas como ali já estava falando, isso é o Deleuze. Outros vão dizer que é conceito também em física, é conceito também em ciências sociais. Tá? Mais alguma antes da gente continuar? No chat tem. Tem coisa no chat? Deixa eu ver. Peraí. Paula, a Pamela está perguntando. Os conceitos em filosofia seriam as teorias para ciências sociais? Pois vemos muitas teorias em ciências sociais. Então, Pamela, é outra coisa. As teorias em ciências sociais, elas tentam explicar um fenômeno social. O filósofo, ele não está tentando explicar um fenômeno social. Ele está tentando abrir uma porta no nosso pensamento para a gente poder pensar coisas ou perceber coisas que a gente não pensava e não percebia antes. Posso complementar? Claro. Acho que é legal isso que a Lígia também comentou, né, do vários usos da palavra conceito em contextos diferentes, em campos
diferentes da ciência, e no próprio Bruni, que usa conceitos, embora com origem nas ciências sociais, mas ele usa conceitos dentro da técnica de leitura, né? Então, ele vai usar a ideia de ideias elementares dentro de um texto, que são os tijolos, né? Lembra aquela imagem que ele usa, né? Os tijolos que compõem os cômodos, que compõem a casa. Então, os conceitos no Bruni, eles podem ser conceitos das ciências sociais ou conceitos da filosofia, mas eles são conceitos que têm um papel ali dentro do texto que ajudam você a destrinchar o texto quase que de uma maneira meio mecânica, né? Às vezes, por isso que eles podem ser muito diferentes dependendo da pessoa que lê, porque eles estão inseridos dentro da técnica de leitura e que cada pessoa vai construir a sua leitura. É claro que as coisas fundamentais têm que estar ali, mas algumas pessoas vão eleger alguns conceitos e outras vão eleger, talvez, alguns um pouco diferentes, porque é no contexto da técnica de leitura. Nas ciências sociais, a gente pode pensar que os conceitos eles são ideias elementares para a gente construir uma teoria que, como a Paula disse, olha para um fenômeno social e estabelece uma abstração que diz que alguma coisa causa outra coisa, né? Então, ler um fenômeno social dizendo que existe alguma relação de causalidade que causa aquele fenômeno, né? Então, o conceito é uma parte dessa explicação. Então, só concluindo, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, mais-valia é um conceito de exploração da força de trabalho do Marx, né? E é um conceito que ele vai usar na sua teoria social. Só que esse conceito em si, a gente precisa de muita teoria também para entender esse conceito. Então, olha que complexo, né? Um conceito é uma síntese de uma ideia elementar, mas tem conceitos que são muito básicos, e tem conceitos como a mais-valia, por exemplo, que é um conceito que você precisa de muita teoria para construir esse conceito. Ele sintetiza muita teoria, e depois ele vai ser usado para teorias ainda mais abrangentes sobre a construção da sociedade, né? Uhum. É isso. Muito legal. O Matheus está perguntando se o conceito é uma ferramenta do filósofo para dar forma a uma ideia. Eu acho que, Matheus, o conceito não é a ferramenta, o conceito é o produto do trabalho do filósofo para dar forma a uma ideia. A ferramenta são as palavras e a argumentação lógica. Se a gente fosse pensar num músico, é como se o conceito fosse a canção. E qual que é a ferramenta do trabalho do músico? Os sons, né? E o Luiz está perguntando, quando um filósofo conceitua, ele está nomeando o subjetivo na realidade? Não, porque o conceito não é uma coisa que seja subjetiva, só do filósofo. Quando ele faz o conceito, ele está colocando uma coisa que é o contrário, ele está buscando uma universalidade. Ele quer que todas as pessoas passem a pensar e a reconhecer a realidade a partir dessa janela nova que o conceito abre, né? Então, a filosofia, ela está sempre muito mais vinculada ao que é universal do que ao que é particular ou subjetivo. E a Gabriela pergunta, a admiração que você comentou que o filósofo tem por algo que estimula a formação dos conceitos, não seria a necessidade dele de compreender a realidade, de pensar sobre essa realidade? Isso, exatamente. Mas tem muita gente que não sente essa necessidade, né? Que passa a vida aceitando a realidade como a realidade é dada. O filósofo, ele passa por aquilo que alguns autores chamam da experiência da negatividade. O que é a experiência da negatividade? É um choque. De repente, um dia, o mundo parece estranho. E
E ao contrário, o que é a positividade? A positividade é o shopping center, é o que todo mundo reconhece, é o que é facinho, é o mundo como nos é dado, né? E a negatividade é aquilo que nos chacoalha, né? Rompe alguma coisa que era muito confortável e faz com que a gente não aceite mais o mundo daquele jeito. E faz com que a gente, então, tenha necessidade de compreender o mundo para além daquilo que já nos era dado, né? A positividade é a Matrix. É uma definição boa. Mas compreender a realidade não é das ciências. Então, Gabriela, as ciências querem compreender os fenômenos. A ciência quer compreender a lei da gravidade. O filósofo quer compreender o que é existir, né? Cito Caetano novamente. Existir, a que será que se destina? O filósofo quer conhecer como é que você pensa para descobrir a força da gravidade. A pergunta do filósofo está sempre antes. Então, tem a ver com a realidade? Tem. Mas não tanto com essa realidade dos fenômenos sociais ou dos fenômenos naturais. Tem filosofia da ciência. Tem filosofia que quer entender não a natureza, mas como nós podemos entender a natureza. Entende? E existe um tipo de processo para que esse conceito se torne uma regra? E se o conceito desenvolvido não for aceito? Então, o conceito ele não quer se tornar uma regra. O conceito ele mostra um pedaço da possibilidade de pensamento que antes não era percebido. Alguns vão entender a realidade de um outro jeito. Outros não nem querem saber o que é aquele conceito, né? O conceito ele não quer muito ser popular, né? Sabe, Simone, o conceito ele não quer ser aceito porque ele não é uma opinião. O conceito, como a gente vai ver até o final da aula, ele é uma demonstração matemática de alguma coisa. É muito diferente da opinião, então ele não precisa ser aceito. Ele precisa ser entendido por aqueles que querem ver algo a mais do mundo. Se é possível superar o sentimento de negatividade, Sebastião? A gente não precisa superar. Na verdade, viver na negatividade é uma forma um pouco dolorosa, mas é a forma mais completa possível para se viver. Então, quando você percebe que você sempre achou que o mundo era daquele jeito, bonitinho, estava tudo dado, de repente algo se quebra. É a experiência da negatividade. Você passa a estranhar o mundo, você passa a se sentir desconfortável naquilo que todo mundo aceita e não questiona. Bom, é aí que as transformações acontecem. E a Jéssica pergunta, um único conceito pode estar em mais de um texto de um mesmo autor? Sim, sim. Inclusive, o autor, os conceitos vão aparecendo em várias obras daquele autor, né? Por exemplo, a gente vai ver, no que a gente vai estudar hoje, ele fala sobre a distância, a forma como ele conceitua essa palavra distância. Ele usa ao longo da obra dele inteira, o Byung-Chul Han. Por isso, muitas vezes, precisamos ler mais obras
do mesmo autor, exatamente. Quanto mais obras você vai lendo, mais você vai entendendo. Luiz Henrique quer saber se existe método filosófico. Ufa, peraí, não é temas e problemas de filosofia isso aqui. É uma aula sobre como ler filosofia. Mas então eu vou falar rapidamente. Não existe um método de fazer filosofia, mas existe um método de ler, que é o que eu quero explicar hoje. Então, vamos lá. No texto da semana anterior, o Pedro Demo faz questão de distinguir ciência social, tanto do senso comum quanto da ideologia. Para ele, a distinção entre ciência e filosofia seria evidente a ponto de ele não considerar necessária a distinção. Olha, eu acho que sim. Eu acho que ele está percebendo que o que atrapalha a ciência é o senso comum e a ideologia. Então, ele quer distinguir ciência dessas duas outras maneiras de pensar. Mas a filosofia é outra coisa, né? Eu acho que é por isso que ele não menciona filosofia, Gabriel. Bom, vamos seguir mais um pouquinho com a aula, que ainda vai ter muita pergunta interessante para vocês fazerem, tá bom? Parece que alguém tinha levantado a mão, Paula, mas não estou vendo eu agora. Não consigo ver. Não, eu vi, mas eu não achei, então acho que a pessoa baixou a mão, não sei. Mas acho que a gente segue, né? Se a pessoa quiser falar. Ou se inscreve pelo chat, que às vezes a pessoa não está conseguindo digitar, né? Tá, mas ou abre o microfone, vamos seguir mais um pouquinho e Isso. Daqui a pouco a gente faz outra pausa. Bom, então, entendeu completamente, direitinho? Não tem dúvida nenhuma mais sobre o que é um conceito? Duvido, né? Se você acha que você entendeu, que você está sem dúvida nenhuma, você não entendeu. Ah, mas então você não está explicando. Tô. Mas eu vou embora sem ter entendido? Sim. É assim que funcionam as coisas. Não vai ser hoje que você vai entender. Tem que ter paciência, tá bom? Então vamos seguir mais um pouquinho, mas eu aposto que você já pegou alguma coisinha. Você está entendendo melhor o que é um conceito do que quando você chegou aqui hoje. Vamos lá. Então, retomando a relação entre filosofia e o ato de criação. O cineasta só sabe qual que é o filme que ele queria produzir depois que o filme já estava pronto. Né? O cineasta não tem na cabeça dele o filme inteiro. E aí ele fala, agora eu vou filmar, eu sei direitinho tudo que eu quero. Não. Depois que o filme está pronto, ele fala, este é o filme que eu queria ter feito. O que ele tinha antes era uma ideia. E, portanto, uma necessidade de dar forma a essa ideia. Essa necessidade foi satisfeita com a criação de blocos de movimento-duração. Esses blocos, às vezes, incluem a fala. Tem cinema que tem sons, tem fala, tem cinema que não. Tem cinema em que a imagem é desconjuntada da fala, desconectada. E num filme, o que interessa não é a historinha, a narrativa. O que interessa é esse todo. É como que o todo, as imagens, o ritmo, as falas, as cores, os sons que vêm junto do filme, como que tudo isso constitui uma história, ou pode ter filme que não tem história. Né? Um filme sem narrativa existe. Não interessa a narração, interessa o que é o filme inteiro. Por isso que essa história de spoiler é uma besteira. Né? Quando fala, não dá spoiler, por que não? Eu não estou te falando sobre o que é o filme inteiro. Eu nem poderia, não tenho nem essa capacidade. Né? O intelecto humano não consegue falar o que é um filme inteiro para outra pessoa.
Dizer como acaba o filme é um detalhe, a mesma coisa que eu falar que o vestido da atriz era branco, né? Não é isso que interessa. O músico também, gente, o músico só sabe qual que é a música que ele queria compor depois que a música está pronta. Ele não tem tudo na cabeça dele. Depois que ficar pronta, ele fala, ah, essa é a música que eu queria compor. Ele tinha uma ideia. E, portanto, uma necessidade de dar forma a essa ideia, que foi satisfeita com a criação de blocos de sons. Esses sons, às vezes, têm a fala, como numa canção, mas o que interessa não é o que é falado, né? É toda a canção, com a letra, com o ritmo, com a melodia, com a harmonia, com a percussão. E o filósofo trabalha da mesma forma. Ele dá forma a ideias, produzindo conceitos, né? Usando também conceitos de outros filósofos. Esses conceitos incluem palavras, são expressos em palavras, mas o que interessa é o todo, é o texto completo, que provê essa articulação que gera conceitos. O cientista social, e a Malu me corrija, eu acho que tem mais domínio sobre qual vai ser o resultado final do seu texto. Por quê? Porque o cientista social, ele tem uma hipótese, ele sabe que ele vai precisar de dados e de uma argumentação e de outros autores para comprovar aquela hipótese. Ele tem um pouco mais de domínio sobre o que vai ser o resultado final do que ele está fazendo. Tá? Então, por que eu trouxe isso aqui? Para dizer que o fazer filosófico, ele está muito próximo do fazer artístico. E, ainda assim, é extremamente estruturado e matematicamente correto o fazer filosófico, o texto filosófico. E, ainda assim, ele é muito parecido com a criação artística. Então, olha só, voltando aqui para o nosso slide, o que é um conceito filosófico, eu tinha falado que é uma hiperpalavra, né? E o filósofo produz conceitos e usa conceitos de outros filósofos. Quando ele usa conceitos de outros filósofos, ele avisa para a gente não se confundir. Por quê? Porque a mesma palavra pode ser um conceito diferente em dois filósofos diferentes. Por exemplo, pessoal, coloca no chat, você consegue lembrar algum conceito de algum filósofo? Coloca, por exemplo, o Übermensch em Nietzsche, o cogito de Descartes. Vocês conhecem algum conceito de algum filósofo? Vamos ver o que aparece no chat. Modernidade líquida, sim, modernidade líquida de quem é mesmo? Do Bauman, não é? Do Bauman, modernidade líquida do Bauman, muito bem. Quem mais arrisca um conceitinho? Loucura, de Erasmo de Roterdã. Opa, fato social. Belo para Kant, sim. Fato social, acho que a gente já está na sociologia. Violência simbólica e ideologia, eu acho que não são bem conceitos. Conceito de Deleuze, boa, gostei. Então, gente, a gente sempre fala conceito de fulano, né? Você vai numa conferência de filosofia, você pega ali a programação, é tudo assim, exatamente, apreciação, o belo desinteressado em Kant, a modernidade líquida em Bauman, todos os títulos de trabalho é conceito em filósofo. Por que é assim, né? Para não confundir com o conceito em outro filósofo. Então, olha só que coisa, né? Eu fiz uma listinha aqui.
Tem o panóptico do Bentham e tem o panóptico do Foucault. São diferentes. Tem o Uno do Plotino e o Uno do Nietzsche. Tem o sublime do Kant e o sublime do Byung-Chul Han. A dialética do Platão, a dialética do Hegel. O inconsciente do Freud, o inconsciente coletivo do Jung. Então, a gente sempre fala o conceito do filósofo. O niilismo de quem? O niilismo do Nietzsche? Ou niilismo aparece em outros autores, mas... nem sei se dá para dizer que é um conceito no Nietzsche. Mas tudo bem. Estamos chegando lá. O mito da caverna do Platão não é um conceito. Ele é um mito para explicar o conceito de âmbito inteligível e âmbito sensível. Né? O mito da caverna do Platão foi o tipo de argumentação que esse filósofo, isso, uma alegoria, é o tipo de argumentação que ele desenvolveu para explicar a diferença entre o conceito de âmbito inteligível e âmbito sensível, foi pelo mito da caverna. Sentimentos e a força do hábito em David Hume. Muito bem, minha gente, vocês estão muito bem de conceitos. Vamos seguir um pouquinho mais. Então, tem sutilezas, né, nos diferentes sistemas filosóficos que fazem com que a mesma palavra queira dizer duas coisas. Vocês veem que filosofia é difícil de lidar, mas vale muito a pena. Então, até agora, o que a gente viu? Vimos algumas particularidades da filosofia, especialmente o fato de que um filósofo não reflete sobre as coisas, como supõe o senso comum. Então, agora aqui eu também estou usando o senso comum para mostrar como a filosofia é diferente do senso comum e da ideologia também. Se alguém me perguntar se filosofia é ciência, aí eu vou entrar numa saia justa aqui, tá, gente? Então, eu vou chamar a Lígia para me dizer, para responder. Mas ela não é senso comum e ela não é ideologia. O filósofo cria conceitos a partir de uma necessidade. O conceito é uma palavra que quer dizer muita coisa. Para ser criado, ele exige uma argumentação longa, feita de sentenças lógicas. A gente ainda vai chegar aí. Aguenta firme. E o conceito é criado, ele não é descoberto ou colhido em algum lugar. E a gente lê filosofia para entender esses conceitos que vão permitir que a gente pense em coisas sobre as quais antes a gente não pensaria. E assim o mundo muda. Por quê que o mundo muda novos? Quem arrisca? Bom, gente, o mundo muda quando a gente conhece conceitos novos, porque a gente passa a poder perceber coisas novas sobre o mundo. O mundo não é uma coisa só que existe ali. O mundo é aquilo com o qual a gente se relaciona. E se a gente puder intensificar esse relacionamento, o mundo fica diferente. Entender? Professora Paula, posso falar? Oi, pode falar. Mas nesse caso, o que muda não é o mundo, mas nós. Então, quando identificamos um conceito, nesse caso, né, aprendemos a mudança... Então, eu vou perguntar para você. Como é que você sabe o que é o mundo, Luiz Henrique? Ninguém sabe o que é o mundo. Você só sabe o que é o mundo a partir de você. É verdade. A partir daquilo que você pode perceber com seus sentidos e pensar com o seu intelecto. Né? Ninguém sabe o que é o mundo. Sim. Então, na hora em que o seu intelecto tem uma ferramenta a mais para se relacionar com essa coisa que chamamos de mundo,
então o mundo muda. O teu mundo muda, né? Incrível. Isso é filosofia. É compreender que o mundo é algo que a gente não sabe o que é. E a gente vai lendo e vai estudando conceitos para a gente poder usufruir mais e mais e mais dessa coisa que a gente não sabe o que é. Vamos lá. Então, a Pamela falou, bom, porque a gente passa a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Sim, exatamente. Qualquer pessoa alfabetizada pode fazer filosofia? Nem alfabetizada pode fazer filosofia. Povos que não têm escrita também filosofam, né? Desenvolvem conceitos, mas de outra forma, sem usar a escrita. O logos, a argumentação que eu estou falando aqui, é parte da filosofia ocidental, né? Caracteriza a filosofia ocidental. Mas o texto da atividade dessa aula, que é um texto do Vladimir Safatli, fala exatamente isso, que existe filosofia, mesmo em sociedades onde não há o logos, que é essa argumentação toda que eu vou mostrar aqui. Eu estou falando sobre filosofia ocidental, então, portanto, né? Foi bom você fazer essa pergunta, Lucas, para eu também mostrar qual é o recorte que eu estou tomando, tá? Eu não estou falando sobre filosofia de sociedades que não têm escrita, mas sim, eles podem filosofar. Eles ampliam nossa visão de mundo, impactam a nossa visão de mundo individual, nos faz pensar de forma diferente, passamos a ver as coisas por múltiplas perspectivas, tudo perfeito, é isso mesmo. A confusão perante a vida, o Sebastian está falando, não acaba dando um certo sentimento de vazio ou de estar permanentemente perdido? Sim, sim. E aí a gente vai procurar, Sebastian. É maravilhoso estar permanentemente perdido, porque a gente acha coisas incríveis no caminho, né? Então, Sebastião, eu estou achando que você vai gostar muito de fazer disciplinas de existencialismo, que é uma corrente da filosofia, que trabalha muito dentro dessa sensibilidade que você está levantando aqui em várias questões suas, né? Então, viver sabendo, por exemplo, que estar vivo é um absurdo. Como é que você faz isso? E segue vivendo? É delícia achar que a vida é um absurdo. Porque aí é que você vai viver mesmo. Porque aí a vida não tem explicação dada, a vida não tem nada que determine o que você tem que fazer, e aí você é livre para fazer da vida o que você quiser. Né? Então vamos seguir mais. Já já a gente para mais um pouquinho para fazer perguntas. Muito bom. Então, conselho. Não dá para ler filosofia na praia, na rede, na cama. Eu tentei pra caramba, seria maravilhoso se fosse possível. Não dá. Então nem perca seu tempo. Use lápis ou um editor de texto quando você vai ler um texto de filosofia. Né? Texto de filosofia a gente lê com lápis na mão, anotando, rabiscando e fazendo o que eu vou ensinar aqui para vocês a fazerem, que é escrever a estrutura do texto. Não dá para pular parte. Assim como, vocês já viram demonstração de teorema de matemática? Algumas pessoas já devem ter tido demonstração de teorema no ensino médio. Bom, não adianta você pular uma parte da demonstração do teorema, você não vai entender a demonstração. Né? Por quê? Porque a gente lê filosofia não é para pegar uma informação. A gente lê filosofia para entender como que ele articulou os conceitos para gerar outros conceitos. Então, não pule pedaços, senão você perde o encadeamento das sentenças lógicas. E apesar do texto filosófico ser tão matemático, ele pode ser muito poético, muito bonito, né? Porque tem o estilo de cada filósofo,
Às vezes você percebe até assim a personalidade, né? Por exemplo, Nietzsche, você morre de rir lendo Nietzsche, porque ele é assim um mal-humorado que xinga tudo que ele vê na frente. Então é muito saboroso de ler alguns filósofos. E uma outra coisa importante, se acostume a cotejar o que você está lendo com outras traduções. O que é cotejar? Comparar. Por quê? Porque a gente lê muita tradução. E é muito difícil traduzir filosofia. Só tradutores muito bons fazem boas traduções, né? Eu trouxe aqui exemplos de como é difícil fazer traduções e como a gente precisa cotejar o texto com outras traduções, né? Esse aqui é o início do capítulo 1 do texto do Byung-Chul Han. Ele diz o seguinte: respeito significa literalmente olhar para trás. E ele coloca a palavra em alemão. Zurückblicken. Respeito é um olhar de volta. Rücksicht. Nem sei falar. Mas é bom tentar falar. No trato respeitoso com os outros, controlamos o nosso observar. Curioso. Vamos ver como que é isso em outra tradução. Peraí. Olha na tradução de Portugal. Respeito significa, literalmente, olhar para trás. Tudo bem. É o que estava escrito em português. É um olhar de novo. Na tradução do Brasil, está escrito é um olhar de volta. Olhar de novo é muito diferente de olhar de volta. Eu posso olhar de novo para um livro que eu já olhei. Olhar de volta, eu estou olhando de volta para alguém que olhou para mim, por exemplo. Vamos seguir. Diz a tradução de Lisboa: no contato respeitoso com os outros, evitamos o olhar curioso. Está bem parecido com a do Brasil. Vamos ver em inglês? Literalmente, respeito significa olhar para trás. Tá, tudo bem, igual às outras traduções. Significa consideração e cuidado. Oi? Não, na tradução em português, essa mesma palavra, Rücksicht, tá como olhar de volta. O tradutor para o inglês achou que quer dizer consideração e cuidado. Então, vocês veem que vai mudando de uma tradução para outra. E às vezes o texto é tão complicado que a gente acaba pegando outras traduções, né? Então, ou a tradução de Portugal, ou uma tradução para o espanhol, ou um idioma que você fale. Se você fala alemão, você vai para o alemão. Você vai ler os filósofos, a melhor coisa é ler os filósofos na língua original. Se você não fala alemão, eu não falo alemão. Então, eu vou para o inglês, eu dou uma olhada no espanhol. Às vezes, se eu ainda não estou satisfeita, eu não sou fluente em francês, mas eu dou uma olhadinha no francês para ver o que eles colocaram ali. Então, a gente fica o tempo todo andando por entre traduções. O seu professor certamente vai te trazer uma boa tradução. Então, o que você for usar já é a tradução que tem a chancela do seu professor, né? Por exemplo, aqui no Q0, eu coloquei a tradução de Portugal do livro do Byung-Chul Han. A tradução em português tem muito erro. E como é que você percebe que tem erro? Você passou 5 horas naquele parágrafo e não fez sentido. Aí você falou, esqueci, deixa eu cotejar com uma outra. Aí você pega uma outra tradução e aí você entende o que está escrito. Né? Outra coisa, a gente costuma em filosofia dar muita atenção à etimologia da palavra, né? De onde vem a palavra? O texto do Byung-Chul Han começa com a palavra respeito. Então, vale a pena olhar a etimologia da palavra respeito. Ele vem do latim, respectus,
do verbo respectare, no sentido de considerar ou prestar atenção ao redor. Prestar atenção ao redor. Lembra que as traduções falavam? Olhar de volta, olhar para trás. Então, respeito vem de respectare, que é olhar com atenção as coisas ao seu redor. Então, tem essa ênfase numa dedicação, numa atenção do olhar. E tem a ver com expectare, que é olhar. E a gente vai ver que o Byung-Chul Han, ele vai por esse caminho. Ele fala sobre o respeito e fala sobre o espetáculo do expectare. Vamos já chegar lá. Mas eu trouxe isso só para lembrar vocês. Tem que cotejar, às vezes, com outras traduções e tem que ficar de olho na etimologia de palavras, quando você lê filosofia. E já que a gente está falando em traduções, por que o Caetano falou para a gente, na música, língua, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Vocês sabiam que o Caetano Veloso estudou filosofia, mas não se formou? Pois é. E por que ele acha que você tem que... só dá para fazer filosofia em alemão? É claro que dá para fazer filosofia em qualquer idioma. Mas você tem que colocar o idioma a serviço de expressar algo totalmente novo. Enxame vai querer dizer outra coisa. Você vai escapar da língua gregária. Então, quando ele diz é melhor fazer uma canção, o que quer dizer? Você vai ter que usar a linguagem poeticamente, como se estivesse fazendo uma canção. O idioma alemão, ele já é muito bom para isso, porque as palavras em alemão são compostos de outras palavras de alemão, né? Então, por exemplo, peguei 2 exemplos. Em alemão, ciúme vem de 2 palavras grudadas, que é a palavra zelo com a palavra vício. Vício em zelo. Assim como existem palavras para expressar coisas muito específicas a partir dessa junção de outras 2 ou 3 palavras no próprio alemão. Por exemplo, Schadenfreude quer dizer alegria pela desgraça alheia. Olha isso. Então, quando Caetano diz que está provado que só é possível filosofar em alemão, é quase como se ele estivesse dizendo que sempre que você for escrever filosofia, filosofar, você vai ter que trabalhar com a linguagem como o alemão, compondo palavras. O conceito, nos diz Deleuze, é um composto. Esse é um excerto da obra do Deleuze e Guattari, O que é Filosofia. Parece um livrinho básico, né? O que é filosofia, vou ler com meus sobrinhos. Não, é muito difícil esse livro. E ele escreve o seguinte: não há conceito simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles. Os componentes do conceito. Será que é por isso que o Caetano acha que só é possível filosofar em alemão? Porque as palavras em alemão já são compostas? Elas têm componentes? Então, Deleuze segue dizendo, o componente tem uma cifra. Desculpa, o Deleuze diz, o conceito tem uma cifra. O que é cifra? É aquilo que você decifra. O conceito é uma multiplicidade. É muita coisa. Embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Deleuze adora fazer isso. Esse é um estilo do Deleuze. Ele fala, todo x é y, embora nem todo y seja x. Ele
Os textos dele são cheios disso, um estilo dele, que é uma sentença lógica, né? Então, é uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Não há conceito de um só componente. Todo conceito é um composto de componentes. Tanto que tem que escrever um livro inteiro para chegar num conceito, para definir um conceito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para quando ele fala que todo conceito tem uma cifra. Porque se tem uma cifra, a gente tem que decifrar. Então, só é possível ler filosofia decifrando, achando essas cifras. Assim como você decifra uma canção. Como é que você decifra uma canção? Se você ouvir essa canção do Caetano, ela não é uma historinha, uma narrativa. Né? Não é sertanejo universitário. Eu estava sozinho à noite, você apareceu. Não, a canção tem que ser decifrada, essa boa canção. E como é que ela é decifrada? Só com as palavras? Não, a melodia, o ritmo, ajuda a compreender qual era a ideia que aquele músico estava tentando colocar em forma sensível, em forma que pudesse ser percebida pelos outros. Assim também, num texto filosófico, você precisa da estrutura da argumentação para compreender o que era aquela ideia que o filósofo queria colocar no âmbito do sensível, para a gente poder entender. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou querendo aproximar a filosofia da arte, vocês perceberam isso? Eu estou querendo dizer para vocês que tem algo em comum entre a forma como o filósofo cria conceitos e a forma como o artista cria música ou pinturas ou filmes. Tudo bem até aqui? Vamos fazer um exercício? Começar a decifrar, então? Já que a gente tem que decifrar. Tem alguma pergunta, mas como a gente já é 8h30, eu quero conseguir terminar isso. Tem alguma pergunta que esteja muito incomodando vocês? Essa é a hora. Não? Todo mundo quietinho? Então vamos seguir para a gente conseguir terminar até as 9. Bom, vocês vão ter que fazer essa atividade, né, de decifrar o texto do Vladimir Safatli. É claro que o texto do Vladimir Safatli é muito mais simples do que o exercício que nós vamos fazer aqui agora. Né? A gente vai pegar um texto difícil do Byung-Chul Han. Então, para começar a decifrar, enfrentar o texto de filosofia a gente não lê, a gente enfrenta, viu, gente? Você começa tentando descobrir informações sobre o autor e sobre o texto, como você faria com qualquer texto, de ciências sociais, de física, de química. Bom, perguntinhas básicas, né? Quem é o autor? Byung-Chul Han. Quando que ele viveu? Ainda está vivendo, ainda está vivo, tem 60 anos, nasceu na Coreia, estudou na Alemanha, mora na Alemanha. Ele é famoso por quais livros ou conceitos? Alguém já tinha ouvido falar do Byung-Chul Han aqui? Sim, já. Sim. Quem que lembra algum livro dele? A Sociedade do Cansaço. Perfeito, Vivian. A Sociedade do Cansaço foi, assim, um best-seller, né? É lindo quando acontece isso. Um livro que faz com que a pessoa comum compre filosofia e leia filosofia. Por quê? Porque ele estava falando de um negócio que está todo mundo ficando incomodado, está todo mundo entrando na negatividade por causa do jeito que a gente está vivendo, né? Acelerados, o tempo todo conectados, exaustos. Então ele cunhou
o conceito de sociedade do cansaço. Antes dele, a gente não se pensava como a sociedade do cansaço. Quando ele cunhou esse conceito, eu começo a perceber que eu estou cansada, gente. Não é incrível? Eu começo a pensar que o mundo está muito esquisito. Eu começo a pensar que eu devia desligar esse raio desse celular na hora que eu vou dormir. Então, olha como abre o mundo, faz a gente pensar outras coisas. Então, ele é muito famoso pela sociedade do cansaço. Exatamente. E ele tá, só agora aqui uma curiosidade, eu trouxe um filósofo contemporâneo, porque eu queria trazer um assunto que tem a ver com vocês, né? E ele tá com tanta necessidade de escrever, que ele publica um livrinho desses por mês, esses pequenininhos, né? Ó, eu tenho tudo isso. Tudo isso é livrinho do Byung-Chul Han. Tá vendo? E mais o amarelinho que tá aqui. Adoro meus livrinhos do Byung-Chul Han, apesar da tradução da voz ser uma tristeza. Mas por que ele tá publicando esse monte de livrinho, pessoal? Porque não dá tempo para ele esperar todo o sistema filosófico dele estar completo para depois ele publicar. A gente está precisando agora ler a Sociedade do Cansaço e No Enxame, e a Sociedade da Transparência, etc. Então ele está lançando esse monte de livrinho e um dia ele vai lançar a obra magna. A gente está vendo um filósofo fazer filosofia. É como se a gente estivesse vendo Nietzsche fazer filosofia, Descartes fazer filosofia. Ah, mas ele é pop. Que bom que ele é pop, né, gente? Boa notícia, existe um filósofo que é pop. Bem, daí, avalie o tamanho do texto. Dá uma olhadinha. O professor te mandou ler o capítulo 1. Dá uma olhadinha do tamanho do capítulo. Ah, acho que eu consigo ler, então, em um dia. Beleza. Tenta entender o título. No Enxame. Do que será que ele está falando? Estabelece alguma expectativa entre esse título, as coisas que você já sabe sobre o Byung-Chul Han e o texto que você vai ler. Por quê? Para você ter vontade de ler. Filosofia a gente tem que ter vontade, senão não vai. O que esse texto pode fazer por mim? Será que ele pode abrir alguma porta para o pensamento? E, como eu falei, filosofia exige que você aguente firme, se contenha, mesmo que você não esteja entendendo tudo. Não é como um texto que anuncia uma tese, anuncia uma hipótese logo no começo. A gente começou com um texto de ciências sociais em que a autora anunciou o que ela queria demonstrar ali logo de cara. O que ela anunciou? Que vivemos numa sociedade vigiada. Né? O texto de filosofia não é assim, ele não se entrega desse jeito. É outra coisa que ele faz. Ele te dá uma argumentação, uma estrutura. Vamos ver como é que é isso. Ah, antes da gente ver a estrutura, essa ressalva. Se não der tempo de você fazer essa leitura estrutural, essa análise dos argumentos, lê sequencial mesmo. Melhor do que nada. E aí você vai para sua aula. Se você tiver lido sequencial, já dá para você pegar alguma coisa da aula. Ninguém pisa numa aula de filosofia sem ter lido o texto antes. Por quê? Porque não adianta nada. Né? Acho que é qualquer aula também, ciências sociais também. Você tem que ter lido o texto antes para você ir para a aula e tirar suas dúvidas e discutir com colegas e professor. Se não der para você fazer a análise da estrutura, tudo bem, lê sequencial. Mas se você quiser dominar mesmo aquele texto, não tem outro jeito. Tem que decifrar a estrutura. Vamos decifrar a estrutura disso aqui. Para cada parágrafo, para você decifrar a estrutura, dê um título para o parágrafo. Circula conceitos de outros filósofos, se você reconhecer. Descobre quem são as pessoas que eles citam.
se ele cita nomes. Vai atrás das palavras em outro idioma. Pode ajudar muito. Aquela pesquisa etimológica das palavras. E aí, marca o que você não entendeu. Quando na aula o professor chegar naquele ponto, você faz a pergunta. Olha aqui as dicas de etiqueta acadêmica da Paula. Né? Põe uma interrogação ali. E, como eu falei, você tem que ler com lápis. Rabisca, faz flechas, desenhos. E, finalmente, o que é mais difícil, não se preocupe muito com isso no começo, mas já vai tentando fazer. Ao destrinchar a estrutura, tente usar expressões lógicas. O que são expressões lógicas? São aquelas da matemática. Causalidade, condição, necessidade. Lembra? CX, então Y, X, sei somente CY. O texto de filosofia é feito disso. É isso que vocês aprendem na disciplina Pensamento Crítico. Pô, mas o pensamento crítico está lá na frente. Antes de pensamento crítico, vocês fazem temas e problemas. Deixa eu olhar aqui a ordem. Vocês fazem temas e problemas só. E depois já vem pensamento crítico. Ou seja, quando vocês fizerem bases epistemológicas da ciência moderna e ética e justiça, vocês já vão estar craques em usar expressões lógicas para estruturar o texto, né? Aí. Então, essa estrutura que eu estou falando, deixa eu mostrar como que é uma estrutura. Isso aqui é a estrutura do primeiro parágrafo, por exemplo. Isso que eu quero dizer com estrutura. Mas a gente já chega aí. Então, para escrever essa estrutura, o ideal é usar essas expressões lógicas. Mas se não der, não tem problema. Tenta escrever a estrutura do jeito que você puder, né? Essa estrutura, ela nada mais é do que o algoritmo, a forma como o texto maquina os conceitos para materializar a ideia do filósofo. Essa é a estrutura. Ela não é um resumo, ela não é um fichamento, porque a gente quase que reescreve o texto inteiro. Então, ela não economiza espaço, por exemplo. Ela não serve para ser uma lembrança quando você for usar aquele fichamento. Não é um fichamento. É uma decifração. Um deciframento, melhor dizendo, do texto. Então, como é que você vai fazer essa estrutura? Com aqueles títulos, começando pelos títulos que você deu aos parágrafos e abrindo subtítulos. Esse é um método bom. Então, eu vou projetar aqui o primeiro parágrafo para eu mostrar a estrutura para vocês, que eu fiz, vocês podem fazer de um outro jeito, para a gente entender como é que faz isso. É uma arte. Tem que fazer para aprender. Não adianta eu te explicar como compor uma música, você tem que compor. Então vamos lá. Essa é a tradução da editora Relógio d'Água, de Lisboa. Vou ler o primeiro parágrafo, tá? Respeito significa, literalmente, olhar para trás. É um olhar de novo. No contato respeitoso com os outros, evitamos o olhar curioso. O respeito pressupõe um olhar distanciado, um patos da distância. Trata-se de uma atitude que hoje é substituída por um olhar sem distância, o olhar típico do espetáculo. O verbo latino expectare
que está na origem da palavra espetáculo, significa uma extensão voyeurista do olhar, uma atitude desprovida de consideração distanciada, de respeito, respectare. É a distância que distingue o respectare do expectare. Uma sociedade sem respeito, sem o pathos da distância, desemboca numa sociedade do escândalo. Complicado, né? Se alguém falar que entendeu, eu vou ficar muito desconfiada, porque isso aqui é muito complicado. Então, o que a gente faz quando tem uma coisa dessas? A gente decifra. Eu decifrei assim. O parágrafo eu chamei respeito pressupõe distância. Para haver respeito, é preciso haver distância. Então, em termos de lógica, expressão lógica, a distância é condição necessária para haver respeito. Distância. E tem outras ideias dentro desse parágrafo que eu posso escrever em subitens. Respeito é olhar com cautela, com cuidado, com atenção. Se há respeito, então há distância do olhar, que ele chama aqui de pathos da distância. Pathos, eu vou procurar o que é no Google, no dicionário, e vou descobrir que quer dizer sofrimento, paixão, e tem a ver com, por exemplo, patologia. É algo que causa um sofrimento. Então, ele está trabalhando sobre esse pathos da distância, o quanto isso é fundamental, necessário para haver respeito. E ele continua dizendo que hoje o respeito foi substituído pelo olhar sem distância. Então não tem respeito, certo? E o que há então, se não tem respeito? Há o espetáculo. Se há espetáculo, não há distância, porque expectare é o olhar sem respeito. A diferença entre respectare, o respeito, e expectare é a distância. Falta de respeito leva ao escândalo. Esse é o primeiro parágrafo. Talvez a gente não tenha entendido totalmente o que ele quer dizer, mas a gente entendeu o seguinte: ele está estabelecendo uma relação entre o respeito e isso que ele está chamando de distância. O que é isso que ele está chamando de distância? Vai ficar mais claro no segundo parágrafo. Então, olha como a gente tem que se segurar um pouquinho. Mas eu já destrinchei, decifrei a estrutura do primeiro parágrafo, a lógica que concatena esses elementos. Quais são os elementos? Respeito, distância, espetáculo, escândalo. Tudo bem? Eu não vou perguntar se vocês entenderam. Não dá para entender assim. O que eu quero saber é se vocês entenderam o método. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Que eu transformei um texto corrido em uma estrutura que mostra a relação lógica entre os termos que ele usa. Isso ficou claro? É isso que eu quero que fique claro. Tá. Sim.
Então, vamos para o segundo parágrafo. Vocês vão ver como as coisas vão se esclarecendo. O respeito é uma condição fundamental da esfera pública. Onde o respeito desaparece, o que é público decai. A decadência da esfera pública e a crescente falta de respeito são simultaneamente causa e efeito uma da outra. Então, respeito e esfera pública, isso é novo. A dimensão pública pressupõe, entre outras coisas, que, movido pelo respeito, o olhar se afaste da vida privada. Trata-se de um distanciamento constitutivo do espaço público. Distanciar-se da vida privada é um distanciamento constitutivo do espaço público. Alguém já está pensando em redes sociais? Todo mundo postando o que comeu ontem? E sobre o que isso está fazendo com a esfera pública? O que ele está falando aqui? Que a esfera pública se constitui com o respeito. E, portanto, com a distância da esfera privada. Hoje, pelo contrário, prevalece a falta absoluta de distância, juntamente com a exibição do privado, fazendo o privado tornar-se público. Sem distância, também o decoro é impossível. E o juízo pressupõe igualmente um olhar distanciado. Já teve bastante coisa aqui, ele poderia ter aberto outro parágrafo, mas ele segue. A comunicação digital desfaz as distâncias em geral. Comunicação digital desfaz distância. Portanto, o que mais que ela desfaz? Escreva no chat. Se a comunicação digital desfaz distância, o que mais que ela desfaz? Vou pôr aqui a minha... Peraí. Claro. Então, ó. Olha isso aqui e agora eu digo exatamente. Se a comunicação digital destrói a distância, e se a gente acabou de escrever aqui que respeito necessita de distância, se a comunicação digital destrói a distância, ela destrói o respeito. Gente, vocês pegaram. Vocês entenderam? É isso. É assim que o texto está maquinando, tá vendo? E a gente entendeu isso porque a gente fez esse esquema aqui. Lendo sequencialmente, vocês não iam ter conseguido entender tão rápido isso. Mas as sentenças lógicas matemáticas fizeram vocês sacarem isso dessa forma maravilhosa. Vamos mais um pouquinho. Cadê? Ah, não, eu tô aqui. Estava aqui. Então, beleza. Então, a comunicação digital desfaz as distâncias em geral. A destruição das distâncias espaciais. Por que a comunicação digital destrói as distâncias em geral? Porque eu te mando um e-mail assim, ó, pá, como se você estivesse pertinho de mim. Não tem distância espacial. A destruição das distâncias espaciais avança junto com a erosão das distâncias mentais. O que é distância mental? A gente fica achando que eu e você, ó, a gente está junto. Mesma mente. A mediatização digital lesa o respeito. Como queríamos demonstrar. Entendeu? Pronto, ele demonstrou o que ele queria. E vocês sacaram isso. Antes da gente ler. E é precisamente a técnica do isolamento e da separação, como no caso do Addison, que gera veneração e admiração. Por que eu li rapidinho, como no caso do Addison? Porque tem essa palavra complicada Addison e tem vírgulas. Então, eu vou deixar isso aqui em suspenso, primeiro, e vou ler a frase. E é precisamente a técnica do isolamento e da separação
que gera veneração e admiração. Se a gente quer veneração e admiração, a gente precisa se isolar para constituir a distância. É um pouco o que está escrito aqui. Como no caso do Adyton, nem faria falta aqui, mas Adyton é a parte fechada do templo grego. Ele explica na nota de rodapé. Bom, vamos ver como fica a estrutura disso aqui. Eu chamei de respeito e esfera pública. Assim como o primeiro parágrafo eu tinha chamado de respeito e distância. Agora entrou essa história de esfera pública, que não tinha no primeiro parágrafo. E aí é a lógica da coisa. Haver respeito é condição para haver esfera pública e vice-versa. Ele escreve isso, né? É causa e efeito. Como que ele escreve? Ele escreve... Ele escreve: a decadência da esfera pública e a falta de respeito são simultaneamente causa e efeito uma da outra. O que quer dizer isso? Quer dizer, há respeito se e só se há esfera pública. Lembra do se e só se da matemática? Então, destrói respeito, destrói a esfera pública. Destrói a esfera pública, destrói o respeito. Se há esfera pública, ele diz, não há o olhar para a vida privada. Distância é condição necessária para a esfera pública. Isso já estava aqui escrito, né? Necessária e suficiente, aliás. Hoje não há distância e há olhar constante para a vida privada. Aqui a gente já então tira uma conclusão. Olha, se hoje não há distância e há olhar constante para a vida privada, e se há esfera pública não há olhar para a vida privada, portanto não há esfera pública. Né? E aí ele diz também que ele nem fala isso aqui, portanto não há esfera pública. A gente já falou que precisava. Isso aqui a gente vai concluir, logicamente. E ele segue dizendo, sem distância não há decoro. Sem distância não há juízo. Em outras traduções vem escrito entendimento. Juízo significa aquilo que julga, que discerne. Sem distância não há discernimento. Então, vem a comunicação digital desfaz a distância. Isso ele deu para a gente, é uma premissa. A comunicação digital desfaz a distância, porque é muito rápido eu enviar um e-mail para você, como se não fosse distante. E qual que é a consequência, o corolário disso? Inclusive, na tradução em inglês, existe a palavra, está escrito, disso segue-se o corolário que, né? Então, a comunicação digital desfaz a distância mental, desfaz a distância mental, segue-se de desfaz a distância. E se a comunicação digital desfaz a distância mental, se não tem mais nenhuma distância, nem espacial, nem mental, e se sem distância não há decoro, não há juízo, não há esfera pública, então você conclui tudo isso. A comunicação digital desfaz o decoro, desfaz o juízo, desfaz a esfera pública, desfaz o respeito. Em contraste, o isolamento produz admiração e veneração, como no Adyton. Ufa, não sei vocês, eu tô cansada. Isso cansa fazer isso, é difícil fazer isso. E a gente só fez 2 parágrafos.
estejam preparados. Nas aulas de filosofia, vocês vão ficar 2 horas só para discutir 2 parágrafos. E teve uma rebelião na filosofia quando as aulas passaram a ser de 2 horas, porque antes elas eram de 4. Porque os professores achavam que precisavam das 4 horas para ler 2 parágrafos. E agora eles têm que correr e ler 2 parágrafos em 2 horas. É assim que funciona a filosofia, né? Mas isso tudo é construído aos poucos, como eu falei, com essas disciplinas do BCH e do BCT, que envolvem filosofia. O pensamento crítico aborda esses operadores lógicos que a gente usa para ler. Coloquei aqui um livro, eu vou depois publicar esses slides na aula 4, tá? Um livro que é muito legal para fazer análise argumentativa, provavelmente vocês vão usar esse livro em pensamento crítico. E o que eu pergunto, depois de todo esse esforço, tem que ter valido a pena, né? Então, você destrincha, decifra o texto para ver como que ele vai dialogar com as suas reflexões, como que ele vai te mostrar algo novo. Mostrou algo novo? Sim, comunicação digital, as redes digitais, as redes sociais destroem o respeito e destroem a esfera pública. E o que acontece? Por que isso é... Agora a gente não estudou isso, mas por que destruir a esfera pública não é bom? Porque destrói a política. Se destrói a política, nada muda na sociedade. Então, apareceu algum conceito que você possa usar daqui para frente para pensar coisas novas? Pô, um monte, né? Conceito de distância, conceito de respeito. Certo? E um segredo, depois de fazer muita análise argumentativa, de fazer essa estrutura para entender um texto, isso fica mais natural, e você não precisa sempre fazer. Mas, quando o texto é muito difícil, eu faço. Seus professores também fazem. Mas em textos mais tranquilinhos, não precisa fazer. E, às vezes, não dá para entender um texto de filosofia na primeira vez que você lê, nem na 20ª vez. Né? A gente lê, e sempre aparece coisa nova. Por quê? Porque essa é a maravilha da filosofia. Por isso que ela se assemelha à arte. A filosofia não te dá uma informação. Uma informação é eu te falar assim, olha, gente, é para fazer a atividade da aula 4. Ponto. Tá tudo dito. Filosofia não. A filosofia ela vai se abrindo. Ela vai florescendo cada vez que você lê um texto de novo. E é muito difícil recontar o que você leu, né? Precisa de muita prática para poder sumarizar o que você acabou de ler. Se você ligar agora para o teu amigo e falar, olha, a gente leu 2 parágrafos do Byung-Chul Han, ele falou que vai dar uma travadinha. Aí você tem que relembrar da estrutura para você poder contar, recontar o que você leu, né? Mas deixa o texto se misturar a você como se fosse uma canção, vai sentindo o texto também, depois que você fez a estrutura. Confia que aos poucos aquele texto vai constituir o jeito que você se relaciona com o mundo. E aí o mundo vai mudar, como a gente falou agora há pouco. Para a próxima aula, então, tenta fazer a estrutura com o texto do Safatli, que é um texto muito mais simples. Faz aquelas primeiras perguntas sobre quem é o autor, sobre o que ele costuma escrever, procura no Google quem ele é. E aí tenta fazer a estrutura, vai ficar parecendo isso aqui, ó. Eu fiz a estrutura para mim, então começa o parágrafo 1, o que ele está falando no parágrafo 1, parágrafo 2, tá bom? Vou colocar os slides no Moodle, para quem quiser olhar, e vamos ver o que vocês estão falando. O Sebastian falou, se a esfera pública depende de respeito,
para ele, no anarquismo, não existe respeito, qual que é o teu conceito de anarquismo? Né? Eu não sei. O que você quer dizer com anarquismo? A gente precisaria conversar mais sobre isso, para eu te falar. O que a gente sabe até agora, o que esse texto falou, e tem isso também em filosofia, a gente fica no texto. A gente não diz se a gente gostou, se concordou, não é para concordar, é para decifrar o texto. Esse texto falou de pode falar, por enquanto. Claro, depois de terminar o livro, você pode tentar fazer conexões entre os conceitos do Byung-Chul Han e o anarquismo. Aí é o teu trabalho filosófico usando conceitos desse filósofo coreano. E o João Marcelo falou, mas se a vida privada está cada vez mais acessível por conta dos adventos da tecnologia e diminuindo as distâncias, isso não quer dizer que a vida privada agora pertence à esfera pública? Então, daqui a 2 parágrafos nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que o que acontece é que não existe mais esfera privada, porque esfera privada é onde você não está sendo observado. E agora o tempo todo você está sendo observado. Então, isso está mais para baixo do texto, mas muito legal, João Marcelo, que você entendeu já o desenrolar da argumentação, um dos possíveis caminhos para onde esse autor vai se dirigir. Curtiram? Gente, foi como fazer 500 abdominais, amanhã vai estar doendo tudo aqui na região da barriga, se preparem, porque isso aqui foi exercício, viu? E principalmente exercício de contenção, vocês ficaram firmes ali, mesmo na coisa difícil, e que não dava para entender imediatamente, né? Filosofia não é meme, filosofia é difícil, e por isso que ela é muito legal. Tá bom? Lígia, quer complementar? A Lígia acabou de defender o doutorado. Filosofia é legal, Lígia? É legal, vale a pena. Não, gente, mas não quero não, Paulo, acho que tá ótimo. Então tá bom. Bom, façam lá a atividade, a gente se vê semana que vem, tá bom? E tem a leitura do Coulon. Ah, tem a leitura do Coulon também. Então tá bom. Então, ó, para a semana que vem, façam a atividade de fazer a estrutura do texto do Safatli e leiam Coulon para chegar na aula lido. Tá bom? Boa noite. Obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.